Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do Estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desista. Não desista por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora. Desde 2011 as pessoas me diziam assim: Carla, você me representa. Agora eu digo para vocês me representam. E por favor, compareça na Paulista dia 29 às 2 horas da tarde. O Brasil precisa de todos vocês agora. Um grande abraço a todos. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que tramita no STF sobre a trama golpista pode acontecer entre agosto e setembro. Esse é o tempo aproximado para o fim do prazo das alegações finais das partes envolvidas no processo. O ministro Alexandre de Moraes concedeu 15 dias para que as defesas dos 8 réus, entre eles Bolsonaro, se manifestem. O mesmo prazo foi dado à Procuradoria-Geral da República e ao delator do caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até 11 de agosto. Ou seja, os prazos não são suspensos durante o recesso do Judiciário em julho. Por isso, a contagem segue normalmente. Ao abrir o período para alegações finais, Moraes destacou na decisão que todas as diligências e requerimentos da fase de instrução processual foram efetivados. Ele também apontou diligências complementares deferidas, indicando que a fase de instrução está encerrada. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou as regras para o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A decisão foi tomada após a morte de Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. Natural de Niterói, Juliana aguardou resgates por 4 dias, mas foi encontrada sem vida. A autópsia apontou que ela morreu por causa de um trauma interno grave e hemorragia. Até agora, a legislação brasileira não permitia o uso de recursos públicos para esse tipo de repatriação. Mas, com o novo decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, o governo poderá custear o translado em caso de comoção pública ou quando a família não tiver condições financeiras, desde que haja um orçamento disponível. Segundo o presidente, ele soube apenas nesta semana da regra que impedia o custeio. Lula afirmou que ligou para o pai de Juliana e prometeu ajuda. Pelas novas regras, o Ministério das Relações Exteriores poderá assumir os custos do traslado se a morte causar comoção, como eu disse, e se não houver seguro contratado e também se a família não tiver recurso. Olá pessoal, tudo bem? Carla Zambelli por aqui, deputada do Estado de São Paulo, exilada política na Itália. Eu queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desista. Não desista por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora. Desde 2011 as pessoas me diziam assim: Carla, você me representa. Agora eu digo para vocês me representam. E por favor, compareça na Paulista dia 29 às 2 horas da tarde. O Brasil precisa de todos vocês agora. Um grande abraço a todos. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que tramita no STF sobre a trama golpista pode acontecer entre agosto e setembro. Esse é o tempo aproximado para o fim do prazo das alegações finais das partes envolvidas no processo. O ministro Alexandre de Moraes concedeu 15 dias para que as defesas dos 8 réus, entre eles Bolsonaro, se manifestem. O mesmo prazo foi dado à Procuradoria-Geral da República e ao delator do caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até 11 de agosto. Ou seja, os prazos não são suspensos durante o recesso do Judiciário em julho. Por isso, a contagem segue normalmente. Ao abrir o período para alegações finais, Moraes destacou na decisão que todas as diligências e requerimentos da fase de instrução processual foram efetivados. Ele também apontou diligências complementares deferidas, indicando que a fase de instrução está encerrada.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou as regras para o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A decisão foi tomada após a morte de Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. Natural de Niterói, Juliana aguardou resgates por 4 dias, mas foi encontrada sem vida. A autópsia apontou que ela morreu por causa de um trauma interno grave e hemorragia. Até agora, a legislação brasileira não permitia o uso de recursos públicos para esse tipo de repatriação. Mas, com o novo decreto publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, o governo poderá custear o translado em caso de comoção pública ou quando a família não tiver condições financeiras, desde que haja um orçamento disponível. Segundo o presidente, ele soube apenas nesta semana da regra que impedia o custeio. Lula afirmou que ligou para o pai de Juliana e prometeu ajuda. Pelas novas regras, o Ministério das Relações Exteriores poderá assumir os custos do traslado se a morte causar comoção, como eu disse, e se não houver seguro contratado e também se a família não tiver recursos.